João 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhes disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei os seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem: Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade: um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava um lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Parece cena de um filme, não parece? Descrição aí. Quem começa hoje? A partir desse capítulo, né, começa uma sessão de Jesus com os discípulos, né? É um período de muita intimidade, né? E eu estava vendo aqui,
E nesse período de intimidade, acho que estava todo mundo assim, sentado, conversando ao lado de Jesus. É como a gente fica na intimidade mesmo, né? E Jesus sabia que Judas iria trair. E Judas estava nesse momento de intimidade com Jesus, né? Conversando do lado, conversando no ouvido, essas coisas, né? E eu fiquei imaginando é, eu, no meio de um grupo desse, sabendo que ali, aquela pessoa ali, estava preparada para me fazer algo, né? Que não seria tão bom, né? Qual seria a minha reação em relação a isso, né? Provavelmente eu iria desprezar, ia começar com desprezo, né? E não foi essa atitude de Jesus, né? Ele não desprezou nenhum, mesmo aqui, sabendo que aquele iria trair. Ele continuou ali conversando, só deu uns toques, né? E eu não sei, eu não sei, não, eu tenho certeza que eu não teria essa postura de saber que a pessoa estava me apunhalando pelas costas e continuar tratando a pessoa com essa intimidade que Jesus tratou, né? Ele não destratou Judas naquele momento diante de todos, mas tratou, nesse momento de intimidade, penso eu que ele continua tratando, né, de forma igual a todos. Não sei se eu estou falando alguma coisa assim, Não é que não está. verdade. Agora, é interessante que Jesus se angustia com a situação. Se angustia, não é que... Porque parece, às vezes dá a impressão de que há uma certa passividade do homem Jesus, e que está tudo tranquilo, que ele está zen, né? Assim, parece mais um monge budista do que Jesus, né? Acho que isso é muito legal da gente perceber, que Jesus era um humano que sentia como humano, né? E João, eu acho que retrata bem isso, né? O Evangelho de João trata desse Jesus homem, né? Esse Jesus que se angustia. Ô, Nina, nós tivemos que começar, porque estava tarde. Querida, com certeza. Vocês não têm noção. Os 15 anos da minha neta vai ser dia 30 de setembro, da filha de Aninha, aqui em João Pessoa. Tudo pronto, uma festa linda, maravilhosa. Aí Deus ontem me mostrou as coisas de Deus na defensoria, que eu faço estágio lá à tarde, né? Por acaso, gente, é um testemunho do cuidado de Deus. Por acaso, a gente está atendendo um pessoal que queria fechar um bar num bairro aqui em João Pessoa por causa de som alto, essas coisas. Aí a pessoa tinha duas pessoas para ser atendida, essas pessoas do bar e uma senhora. Aí o outro estagiário disse: Nina, acompanhe o pessoal do bar com o advogado, o assessor jurídico, porque você já trabalhou no IBAMA, então você entende mais dessas questões de som e tal. E aí eu fui e ele atendeu a senhorinha. No meio do atendimento, o advogado disse assim: eu estou com um problema desse em Cabedelo. Cabedelo é a cidade portuária aqui, vizinho de João Pessoa, pegado, que é onde vai acontecer o evento. Aí ele disse, o dono do local está na Europa, é um italiano, está na Europa, deixou uma mocinha que é um estudante de psicologia e tal, não sabe muita coisa. Gente, quando ele disse isso, eu quase morri. Eu disse, me diga uma coisa, isso que você está falando, esse lugar, é o Casa Mia? Ele disse, é esse lugar mesmo. Por quê? Eu disse, porque vai ser lá os 15 anos da minha neta, dia 30 de setembro. Ele disse, Nina, eu não acredito, peraí. Aí, quando o pessoal foi embora, ele disse que o local estava interditado pelo Ministério Público e pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cabedelo, justamente por causa desse problema de som e a documentação. Gente, aí é o desenrolar das coisas, é muito comprido, mas eu estava resolvendo, tentando, né, ver se resolvia isso agora de manhã para arrumar um plano B, outro local. E vocês imaginam, a festa está pronta, são 400 pessoas e o local está interditado. E como a É, gente ia saber? A gente não ia saber.
É, Aí a gente vem para os evangelhos, que é. Deus cuida, Os né? detalhes, né? Aí eu estou interrompendo, noutra hora, Edith, eu conto. Terça-feira eu entro para contar o testemunho completo, Tá porque bom. aí já vai ter, né, a solução dada. Gente, eu estava tão Mas a gente, feliz, me preparei a noite toda, vou mostrar a vocês. Olha, para ler, olha, está aqui, ó, tem um pouquinho aqui para cada hora, eu digo, eu vou deixar pronto. mas, ó, nós Vamos lemos, lá. mas nós estamos comentando ainda. Então, você pode pegar os seus amarelinhos aí e comentar com a gente, tá bom? Ah, tá E bom. a gente Estou estava aqui. falando, a Edna disse, Nina, de como a gente ficaria numa sala, como Jesus estava, em que a gente teria um traidor do nosso lado, né? Como é que a gente ia ficar, né? E que Jesus lavou os pés dele, né? Fez tudo o que tinha que fazer. Aí eu concordei com ela, mas disse, mas Jesus tinha, que João gosta de mostrar, essa humanidade de Jesus, né? Ele tinha, não é que ele ficava passivo, que nem um monge budista, não, ele tinha atitude, e João retrata que ele se angustiou com aquela situação a ponto dele falar: um de vocês vai me trair. Né? Eu acho bacana a gente perceber essa humanidade de Jesus, porque senão a gente acha que a gente tem que ser aquele, sabe, aquela coisa, porque sabe, que passiva, que não pode sentir emoções, e não é verdade. Né? Ia ser desagradável. No trabalho, muitas vezes, quando eu estou numa assembleia, alguma coisa assim, eu sei quem ali é os traíra, os que estão do contra, a gente sabe, né? E aí a gente vai, mesmo assim, né? E mesmo vocês também, a Edna, que foi professora muitos anos, sabe que tem, você sabe, às vezes está numa sala todo mundo e você sabe quem é o que vai te puxar o tapete e tal. Mas mesmo assim, a gente mantém uma certa educação, mas que por dentro a gente está agitado, a gente está. E me parece que quando João retrata que Jesus estava angustiado, né? Ele retrata de uma maneira bem interessante, porque ele fala, ele estava angustiado, ele disse, um de vocês vai me trair. Aí ele já não se segurou mais, né? O que vocês acham disso? Eu também vi essa fala de Jesus como, nossa, parece que ele está desabafando, né? Mas assim, eu li assim, era Páscoa, né? Era uma festa muito importante, né? Para aquele povo, né? É para a gente, para eles mais ainda, né? Acho que estava todo mundo meio embutido aí nesse clima, né? Já estava todo mundo voltado aí para esse espírito pascal, né? Que tinha um significado forte para eles, né? E, o fato de Jesus saber, né, de Judas Iscariotes me chamou a atenção, mostrando assim, puxa, Jesus sabe, né? Mesmo. Aliás, eu acho que todos eles sabiam, né? Porque fala aí que ele roubava, né, da bolsa, né? Então acho que era aquela percepção meio geral, assim, todo mundo talvez no dia a dia meio indignado, como é que Jesus aceita esse fulano, né, que está roubando da bolsa? Jesus sabia, e Jesus sabia mais do que o simples ato dele, né? Jesus sabia que que era Deus que tinha planejado assim, né? Que era Judas que ia cumprir esse plano. Mas Jesus saber me trouxe a certeza, assim, a reflexão de que, puxa, Jesus conhece todo mundo, Jesus conhece a mim, né? Jesus sabe de quando eu vou, assim como a Edna, falhar e vou pisar na bola e querer deixar de lado aqueles que me atacam, né? Que me ferem. Mas Jesus estava com pressa, eu acho que Jesus, sabendo de tudo isso, ele estava com pressa de passar esses últimos ensinamentos, né? Ele estava querendo aproveitar esse tempo para passar os ensinamentos todos para os seus discípulos e acho que ele tentou fazer isso de forma bem prática, bem visual, para não ter dúvidas de qual era o ensino que ele estava passando, né? E para mim ficou a mensagem assim, ele
tá lavando os pés de todo mundo, inclusive do Judas, né? Como bem lembrou a Edna aí. Parece que ele, para mim, parecia que ele estava desabafando. Tem um de vocês aí, ó, que puxa a vida, apesar de tudo, ainda vai me trair, né? Mas ainda assim ele fez, né? E ele fala, eu fiz isso para que vocês também façam, né? Então, eu tenho que fazer. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lavar o pé de quem, né? Daqueles que estão próximos, daqueles que estão andando comigo, daqueles que conhecem os meus defeitos, que estão me ferindo e que eventualmente eu também, na minha humanidade, também firo, né? Também não sou santa como Jesus, né? Então, de quem é que eu tenho que lavar os pés? Dessas pessoas que estão próximas, estão andando comigo, né? E é uma grande lição de humildade, né? Que ele dá aí quando ele fala, eu sou mestre, né? Eu sou mesmo esse mestre, esse senhor que vocês dizem que eu sou. O lava-pés tem toda uma tradição, né, da época, né, todo mundo sabe, né, tinha servos para fazer isso e ele se põe nesse lugar para demonstrar uma tremenda humildade, né? E não importa, eu sei que alguém vai me trair, eu sei que alguém está andando errado, eu sei que alguém está fazendo a coisa, não é a coisa mais certa que está fazendo, mas eu estou lavando o pé dessa pessoa. Então Jesus falou isso. Essa passagem fala nisso para mim. Ele está deixando isso como um ensinamento e ele quis fazer isso de forma muito prática, muito real, não deixar dúvidas. E para mim, como essa que estou procurando seguir Jesus, andar com ele, o que que eu tenho que fazer de modo prático? Eu acho mais, diz aqui, não é só uma lição de humildade, é uma mudança de mente. Que às vezes a gente fica na lição de humildade e a gente, dentro da nossa própria mente, com o nosso próprio conceito de mundo, se esforça para ser humilde, para servir o outro, se esforça para ser, às vezes, até aceito religiosamente pelo outro, etc. O que Jesus está mostrando aí é uma mudança de mente. Nesse mundo aqui, você ser senhor, você ser mestre, é para você não fazer nada, para você mostrar, é para você ser lavado. É você que é o sujeito, né? O que ele está dizendo é que lá no reino dele é diferente. Lá no reino dele, aquele que quer ser, que é mestre, que é senhor, ele lava o pé do outro. Ele, ele faz lá no reino de Deus, servir ao outro e o serviço mais simples possível, que era o serviço do escravo, é o que é mais importante, né? A gente tem uma ideia no nosso conceito humano de que o cara que tem status, esse é o reino do diabo. O cara que tem status é o cara que não faz nada, que só manda, que só ordena, que não tem preocupação com quem está embaixo, né? Mas no reino de Jesus é o contrário. É literalmente o contrário, né? Então, porque se a gente não mudar a cabeça, se a gente não transformar a nossa mente, a gente vai fazer o que Jesus fez, a gente vai lavar o pé do outro, mas não pelo motivo que ele lavou, né? Então, eu acho que é importante esse destaque, né? Acho que a Cícera ia falar alguma coisa, né, Cícera? Eu pensei essa questão da autoridade que Deus nos dá. A gente conversa desde quando nós começamos sobre essa nossa identidade nesse reino, né? Essa identidade que a gente tem. A identidade que nós temos nos deu essa posição de filho, né? E como filho, nós somos dono. E a gente trata, e a gente sempre fala que a gente quer ser parecido com Jesus, que a gente faz tudo para se parecer um pouquinho mais com Jesus. É isso que a gente busca durante a caminhada. E
E é tão legal quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, é impressionante como seus filhos parecem muito com o Manuel. Gente, isso para mim é um elogio em tanto aqui em casa, sabe? Eu fico assim, de verdade, eu fico muito elogiada quando eles dizem que os meus filhos parecem muito com o Manuel, não só fisicamente, porque eu penso assim, nossa, deu certo, cara, deu certo, deu certo. E aí eu fico pensando, a gente busca essa identidade em Jesus o tempo todo, se parecer com Jesus. Aí, de repente, numa hora de intimidade, que todos os filhos estão juntos, né? Estão junto com o mestre, e de repente aquele que é mestre tira a capa e começa a ter uma ação diferenciada no meio de todo mundo. E eu fico pensando, nesse momento, é muito legal a fala de Pedro. Não, não lava o meu pé, não, sabe? É ver quando o Manuel corre no carro para pegar a vasilha de água, que é muito pesado, que pesa 20 litros, e um deles corre e fala assim: não, não, pai, pode deixar que a gente pega, sabe? Pode deixar que eu pego. E aí o Manuel só estende a mão: peraí, pode deixar, eu dou conta, eu faço. E eu comecei a imaginar essa cena, e depois que ele faz tudo, ele olha e fala assim: ó, vocês já entenderam que quando eu não estiver mais aqui, a garrafa de água agora é vocês que vão ter que pegar. Vocês vão fazer isso agora, sabe? E, gente, a gente deixar esse lugar de, às vezes, filho para ser servo. Sabe? O que Jesus está, esse ensinamento é muito legal. Nesse exato momento, você não precisa ser o senhor da casa. Você pode ser o servo. E na mesma hora, esse equilíbrio que Jesus nos ensina de eu sou servo, eu sou servo, mas imediatamente eu fiz o que eu tenho de fazer, eu coloco a capa de novo. E é esse ponto que a gente não consegue, sabe? Esse trajeto de fazer essa caminhada. Eu sou filho, você servo, e imediatamente eu coloco a capa e volto a ser filho de novo. Gente, esse ponto de equilíbrio que Jesus nos ensina nessa caminhada é muito lindo. E de vez em quando a gente vê independente de quem era Judas. A gente está falando de uma coisa, né? Judas ia trair Jesus. E Jesus teve esse ponto de equilíbrio muito grande, apesar de toda a angústia dele. Então, a Dilsa, ela falou uma frase aqui que é verdade. Que ensinamento Jesus está tirando, está nos dando nisso? A gente desfruta de uma autoridade, de uma posição, uma posição de filho. Só que tem hora que o filho, ele tem que, não é ter essa humildade, é ter esse equilíbrio de saber que naquele exato momento nós vamos precisar desenvolver outro papel de servo. Mas quando você está desempenhando o papel de servo, você não é servo, você continua sendo filho. Né? É muito legal essa dinâmica de Jesus. Por que João relatou? E ele, quando terminou, colocou a capa novamente. Gente, a posição de filho, a gente não pode abrir mão, nunca. Mas ela não nos esmera da importância de servir. Agora eu sou filho de Deus, eu sou tal. Não, não, você é filho. E como filho, você corre para pegar o que está pesado lá, para deixar o fardo do outro mais leve. Só isso, gente. Tem tanta coisa que vai vindo na cabeça, mas não é lugar da gente pregar, né? É lugar da gente ouvir. Senão a gente quer fazer uma pregação. Mas é isso que eu acho importantíssimo, sabe? Você, na autoridade de Jesus, servir. Porque quando a gente serve, é porque a gente quer imitar só a Jesus, fica falso. A gente serve, mas o coração não está humilde, né? É tipo, olha, eu estou fazendo, tá vendo como eu estou te dando exemplo, tá vendo? Isso não é serviço, né? Você vê, o Manuel, quando a Cícera deu exemplo, eu achei ótimo. Ele vai lá pegar o galão, ele é um modelo, sim, uma referência para os meninos verem que as esposas, por exemplo, têm um corpo mais frágil, que as feministas vão me trucidar, mas a gente tem um corpo mais frágil.
que não é papel da mulher ficar carregando peso, é duro, eu não sei se não tivesse um homem. Isso eles não vão precisar, é, ele não vai precisar ensinar, ó, você tem que ser humilde, você tem. Não, ele ensina com o exemplo, né? Então, Jesus, eu acho incrível que a última fala desse trecho agora vocês sabem essas coisas. Agora vocês já sabem disso, tá certo? Que não adianta você servir com o coração exaltado. Não adianta, gente, servir com o coração exaltado. Servir com esforço enorme. Olha, eu estou servindo porque eu quero ganhar. Não adianta isso. Não adianta. Tem que mudar a mente. Tem que servir porque gosta, porque ama, né? Porque acha que é aquilo que você devia fazer, né? Então, e não é pesado, porque o fardo de Jesus não é pesado. Se você está servindo pesadamente, se aquilo eu estou servindo essa pessoa, mas olha, eu vou te falar. Então, pede para Jesus mudar seu coração, porque não é pesado, é leve, né? Agora ele fala: agora vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem. Agora, a fala de Jesus é top. Saber? Você já sabe? Agora, meu filho, se fizer, vai dar certo. Se não fizer, não vai. Edith, nessa passagem que você está falando, é, eu fiquei pensando no que Jesus disse aqui, quando ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Eu acho assim fantástico essa passagem, né? Ele diz, mestre e senhor, porque eu sou é, da mansidão de Jesus, da humildade de Jesus. Jesus tinha acabado de lavar os pés deles como escravo, né? Que os escravos que faziam, que a gente já comentou aqui, inclusive do traidor, que a gente já comentou aqui, e ele diz que uma fala que podia dizer assim: puxa, que soberba, depois de lavar os pés, depois de tudo, ele dizer, vocês me mancham, e eu sou. E eu fico pensando de nós e tantas pessoas que a gente vê por aí, que a gente às vezes tem assim, uma vaidadezinha, uma soberbazinha, né, de se achar, às vezes uma coisinha que a gente faz para o reino, ou no reino, e a gente assim, eu sou assim, poderosa, né? Eu sou o cara. E Jesus disse: eu sou. Quem é ele? É isso que a gente precisa entender, que a humildade é um desafio, porque as ciladas que o inimigo vai colocando, né, como fez com Jesus no deserto: se tu és isso, se tu és aquilo. Gente, era poder demais que ele ofereceu assim, e se a gente não tiver cuidado, né, nós vamos cair, né, de dizer assim: vocês estão dizendo que eu fiz isso? Eu fiz mesmo. Vocês estão dizendo que eu sou isso? Eu sou mesmo. Né? Mas eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. É fantástico isso aí, né? Naquela doçura de Jesus, mas tinha uma autoridade que era inquestionável. Manso e humilde de coração, mas com uma autoridade inquestionável, de filho de Deus e do próprio Deus, né? Então, essa passagem, assim, é um ensino sobre a santidade, né? Que a vaidade, quem assistiu aquele filme O Advogado do Diabo, aqui, né? Quando ele diz no final, né, ele diz: a vaidade é o meu pecado favorito. E Salomão diz, né? Tudo é vaidade. Então, eu acho essa passagem assim, não, essa passagem aí de João toda É lindo tem demais. ensinamento da gente passar o dia todo aqui. Eu vou deixar já a Edna falar. Só queria complementar também uma coisinha que a Nina também falou sobre essa questão da humildade. Quantas vezes a gente ouve mensagens: vocês são filhas de Deus, do Senhor Altíssimo, né? E aí a gente vai se ensoberbecendo, né? E vai ficando. Não, nós somos filhas de Deus. Nós somos as meninas dos olhos de Deus, filhas do Deus Altíssimo. Mas o que que isso significa?
É isso que é importante. A gente pega o que a fala de Deus que é verdadeira, que nós somos adotados como filhos de Deus, selados no Espírito Santo. A gente pega essa fala, só que a gente interpreta segundo o poder humano. Não, filha de um rei não vai fazer nada. Filha de um rei, não, né? Vai ser servida o tempo todo. Não, nós somos filhas do rei, mas desse reino aqui. O que que isso significa, né? Fala, Edna. Então, eu estou lendo esse livro aqui, Josadak, pastor Josadak, ele é da Igreja Metodista, e completando o que a Nina está falando, né? Tem uma fala aqui, né? Que ele fala essa questão aí da soberba, do orgulho, né? E eu até sublinhei essa frase, depois que ela começou a falar assim, eu li isso em algum lugar. Ele fala assim: com a recusa, até parece que Pedro está demonstrando humildade no coração. Contudo, ele está tomado por um orgulho altivo de não aceitar a graça do outro. Opõe-se ao Senhor. Na verdade, sua atitude revela uma espécie de rebelião contra aquele que chama de Senhor. Então, quando a gente vê essa atitude, eu achei interessante isso quando eu li, quando a gente vê essa atitude de Pedro, a gente, nossa, como ele é humilde de não aceitar Jesus lavar os pés, né? Mas ali, naquele momento, ele está sendo orgulhoso, porque ele não está entendendo a graça que o Senhor está oferecendo para ele. Ele está Completando o que a Nina está pensando, falando. ele tá pensando segundo a lógica desse mundo. E a lógica desse mundo não é a lógica do reino. O que que ele está pensando? Ele está pensando, não, o senhor vai lavar meus pés? De jeito nenhum. O que que ele está pensando? Está pensando que lavar o pé do outro é se humilhar de um jeito que não pode, né? E Jesus fala, não, vou lavar sim. E aí também, para Pedro já é o extremo, né, gente? Não vai lavar só o pé, já lava então a cabeça, porque ele, É um espetáculo, Edith. é, e é engraçado que ele entende, ele continua, mesmo depois que Jesus explica para ele continua com a mentalidade desse mundo. Ele então pegou aquilo que Jesus está fazendo e transformando num ritual, né? Então, por exemplo, tem quantas vezes quando era criança, tinha muita cerimônia de lava-pés nas igrejas que os meus pais frequentavam, era uma cerimônia muito bonita, né? Mas aí parecia que a pessoa punha aquilo, parecia como um ritual, eu me lembro, assim, sabe? A pessoa punha a toalha no braço e fazia aquilo como uma. Olha como eu sou humilde, estava às vezes com um terno caríssimo, né? Então, eu acho interessante, assim, que Pedro já vai para o oposto. Então, não lava só o pé, lava tudo. E aí Jesus fala: não, não vocês já estão limpos. Vocês são de um, os outros já estão limpos. Pessoal, você precisa só lavar o pé, né? Que era a parte mais nojenta do corpo, gente, porque eles tinham sandália, eles andavam muito, eles, né? Ou se hoje já é meio nojentinho, mas está fechadinho o tênis, o sapato, imagina naquela época que abria, que machucava, né? E eu estava estudando, não era o servo judeu que lavava o pé. Nossa. Quem lavava o pé era o servo gentio, porque nem o servo judeu lavaria o pé, mas o servo gentio, esse sim lavaria o pé. E o interessante é que Jesus diz que na nossa prática, ele já lavou a gente. O corpo todo o corpo, todo o pecado, ele já lavou. Mas nós praticamos essa lavagem daquilo que é necessário. Esse é o papel da igreja. Ele até fala para Pedro: hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas um dia vocês vão entender. A igreja é essa que serve para que o corpo de Cristo, que já foi lavado por ele, possa se manter limpo, né? É uma reflexão interessante aí. Tudo bem? Aí, esse texto? Eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Eu tô meio, vamos ver o que vocês acham. Tô meio mórbida, né, ultimamente. E se você soubesse que morreria no final dessa semana? Se nós hoje tivéssemos uma certeza que nós morreríamos no final de semana, o que que a gente acha tão importante que passa a relativizar e fala, puxa, nossa, por que que eu estou tão preocupado com isso? Ou o que você gostaria de falar, puxa, isso é que eu preciso fazer antes de ir? Essa é a minha pergunta. O que vocês acham?
Peguei pesada? Edith, se você repetir a pergunta rapidinho, que eu tive que Repito. E se atender aqui, você que eu quero. soubesse que você morreria neste final de semana, se soubesse disso, que nesse final de semana você morreria, o que você faria? Qual as coisas que estão te preocupando hoje? Será que essas coisas teriam importância? Ou quais o que você faria se você soubesse que ia morrer no final de semana? Será que eu vou brincar com você, Nina? Posso? Pode. Será que seria mais importante pegar as filhas da Aninha e passar um tempo com elas? Ou planejar e se desgastar com a festa do dia 30 de setembro, já que você não vai estar no dia 30? Ah, você Ah, tava tudo. Fazer cachorro-quente, ia tomar banho de mar, passear. Eu ia remir o tempo, né? Com ia cheirar certeza. muito essas meninas. Oh, ia gravar vídeos para deixar, imagina, igual o filme. Aquele filme que deixa. Então, Ai, a eu gente acho tanto que pensa nisso. esse talvez seja um grande exemplo do texto. Jesus sabia que ele ia morrer no final de semana, né? Ele sabia. Isso. E aí ele falou: o que que eu vou fazer com isso? Ele junta os 11, né? Porque o 12 ele tira fora. É legal que ele dá uma tarefa para o 12, né? Ele tira o 12 fora. E ele fica conversando. João relata por 4 capítulos aí, né? Do 13 a 17. Ele fica conversando e orando por aqueles que iam sucedendo, né? Esse é um grande exemplo desse texto, não? Uma boa pergunta quando a gente estiver muito aflito com determinado assunto, talvez uma boa estratégia, um bom método. Isso não significa que a gente vai viver irresponsavelmente, né? Porque os que são filhos de Deus não vivem irresponsavelmente. Mas será que aquilo que me angustia, se eu fosse morrer no final de semana, continuaria me angustiando? Edith, e essa sua pergunta, eu estou aqui pensando, minha cabeça está assim, porque você falou final de semana, mas a gente não sabe o dia nem a hora, ele disse, né? Que ele vai voltar, nem que a gente vai. Nós podemos estar aqui, né, quando ele vier buscar essa igreja, né, vier para lutar, aqui ou lá, ele vai estar. Mas a gente pode assim, ser amanhã agora, e a gente precisa viver cada dia como se fosse, cada hora, cada minuto, como se fosse o último, porque a gente não sabe, né? Nós não sabemos, ninguém sabe. É isso que é impressionante. E a gente vive fazendo planos para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos, para daqui. Bom, eu já tenho 70, não faço mais para 50, claro. Mas, assim, para o final do ano, para daqui a 30 dias, né? A gente vive fazendo planos assim, né, Edna? Eu, Então, eu, tem eu que lembrei fazer, da Edith, Edith. tanto em São Paulo ou aqui em João Pessoa, para juntar a gente 3 dias, para a gente conversar. Você falando isso, Nina, eu lembrei da Edith com a sogra dela. Por isso que eu comecei que a Edith, uma vez a gente fez esse comentário, acho que a Dilsa também estava lá, né? Que ela fica fazendo planta. Ela tá com quantos anos mesmo, Edith? Vai fazer 80. E ela tá pensando no futuro. Não, e o meu futuro? Que a Edith falou, mas que futuro? Pois é, a gente faz, né? A gente faz. Edith, você, o futuro, os seus planos, eu agora estou expert em idoso, minha filha. Então, 2 anos de estágio no núcleo do idoso. Vocês podem me consultar quando vocês quiserem, para qualquer lugar. mas, mas eu falo isso, Nina, quando a gente pensa que o nosso futuro é o minuto seguinte, né? Nosso futuro é daqui a 20 anos.
É o E minuto seguinte. será que a gente volta naquele mesmo texto que a gente sempre volta? Do hoje? Hoje, se escutares a minha voz, né? Deus fala isso 3 vezes, eu já falei isso para vocês. Deus fala isso lá em Deuteronômio, quando eles estão para entrar na Terra Prometida. Davi fala isso num salmo, e Hebreus fala isso. Se hoje escutares a minha voz, quer dizer, o autor de Hebreus até fala assim, não era para ser aquele tempo lá, porque senão Davi não tinha repetido, né? Entrarão no meu descanso. Entrarão no meu descanso. A vida da gente é entrar no descanso do Senhor. Descanso. Então, por isso que não dá para servir o outro com fardo pesado. Não é para ser pesado. É descanso. Ah, mas eu vou dar o meu dinheiro de oferta. E se eu não tiver para amanhã? Então, o que é do que vai dar a oferta, ele não se preocupa com amanhã, porque ele sabe que ele está no descanso do Senhor. Não é, isso eu não estou dizendo para a gente ser irresponsável. Não é para ser irresponsável. Mas aquilo que tiver na sua mão para fazer, você vai ser feliz se você fizer. Gente, que prazer a gente poder servir alguém. Que prazer, que privilégio. A gente poder, por exemplo, ofertar é um privilégio, gente, né? Então é importante. Bom, quando Jesus fala com Judas, só para a gente não terminar, né? A gente já está um pouquinho atrasado, mas quando Jesus fala com Judas, ele fala que ele trairia. João pergunta quem é que vai me trair? E Jesus conta para João, mas não conta para os demais, né? Porque João estava do lado. Eu acho interessante também isso, né? A quem você conta as coisas, né? Às vezes a gente não pode contar para todo mundo que está na mesa, mas às vezes a gente tem que prestar atenção nisso também. Para quem que a gente conta? E depois ele dá o pedaço, Judas. Não sei quem disse que, acho que foi a Dilza que falou, né? Que ele já tinha uma fama ruim, né? Uma fama não muito boa de que, será que Jesus não está vendo que esse cara desvia dinheiro, né? Então, mas ele era o tesoureiro e ele vai. E aí ele sai depressa e era noite. É O bacana isso? Edith, Pode falar. então, mesmo ele contando para João, olha, só para a gente, não sei, isso ficou também na minha cabeça, assim, o entendimento do que realmente isso significou, porque ele contou para João, e João não fez, eu não sei, eu sou muito, eu ia falar, eu ia atrás de justo, cara, o que é isso que você vai fazer e tal, assim, João não fez nada, né, ele escutou, mas eu acho que ele não teve a percepção do que era aquilo, ele vai me trair. Eu acho que ele não conseguiu entender isso, né? A gente entende, porque a gente conhece o desenrolar da história, mas eu achei que ele foi muito, tá, ele vai, e ficou por isso mesmo, né? Pelo menos assim, até onde eu sei, ele não fez nada. Eu, sei lá, eu teria ido atrás de Judas, no mínimo. Talvez se ele contasse para Pedro, Pedro teria ido. É verdade, Interessante, né? né? Que é Pedro que fica. Pedro está do outro lado da mesa. Eu fiz uma cerimônia dessa lá em Israel, muito bacana. A mesa era lá bem baixinha. Então e tinha tipo assim, não é colchão, né? Mas tinha tipo uns colchões em volta, umas coisas macias. Então eles não sentavam à mesa, eles deitavam assim normalmente com um braço na mesa e ia pegando o alimento. Por isso que na Bíblia tradicional fala que João se inclinou no peito de Jesus, né? E não faz o menor sentido numa mesa tradicional alguém se inclinar no peito, né, do outro. É justamente porque eles estavam sentados, deitados, né, com o corpo, imagina, com a mão apoiada e o corpo deitado. Então ele fez assim, né, para falar com Jesus. Ele foi de lado assim. E Pedro estava do outro lado da mesa. Eu lembro que o rapaz que fez com a gente a dinâmica, ele até brincou, pegou uma azeitona e tacou a azeitona. Ele brincou com a gente, né? Como se Pedro falasse, tacou a azeitona no João e falasse, não, pergunta aí para ele. Mas Jesus fala para João, e não fala para Pedro. Você vê, até para isso a gente tem que ter sabedoria, para quem que a gente vai falar,
né? O que a gente vai falar. Bom, gente, então é isso. Judas saiu depressa e era noite. Vamos terminar com esse era noite, porque vai começar um período noturno aí, um período difícil, e uma conversa, talvez a gente pudesse pensar nisso, uma conversa no período da noite, uma conversa difícil para o próximo encontro, aí a gente pensar nas conversas que a gente tem, que são difíceis, e que a gente precisa ter, né? Certo? Então vamos orar. Vou pedir para a Dilza orar hoje. Pode ser, Dilza? Pedir para a Dilza orar, então. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus amoroso, obrigada mais uma vez por esse tempo que o Senhor nos reserva para que possamos ouvir mais da sua palavra, Senhor. Amém. Pai, eu rogo para que o que nós vimos aqui, o que nós aprendemos aqui, não fique no nosso entendimento intelectual, Senhor, mas pela ação do Teu Espírito, isso integre no nosso ser, que isso possa refletir nas nossas ações, nas nossas reações, Amém, Senhor. nos locais onde estaremos, Pai. Sejam em nossas casas, nos nossos trabalhos, nos locais onde estudamos, enfim, Senhor, que os seus ensinamentos, os seus exemplos, Pai, possa fazer parte do nosso ser pela sua presença em nós, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. Amém, Senhor, Jesus. eu coloco em suas mãos, no seu altar, as necessidades das minhas irmãs desse grupo, daquelas que estão fisicamente abatidas, Senhor, que as suas bênçãos poderosas recaiam sobre elas para uma recuperação rápida. Em nome de Jesus. Por aquelas que não puderam estar conosco, Senhor, por também o Senhor sabe as razões, mas que o Senhor continue com elas, dando também essa oportunidade de aprendizado da sua palavra viva. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por isso, Pai. Obrigada pelo acesso à sua palavra e que ela nos transforme, Pai, conforme o seu desejo. Te agradeço imensamente pelo sacrifício de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor.